Olá, está começando mais um Ligado na Universidade, o nosso programa que deixa você ligadinho a tudo que ocorre aqui na USP. E esse episódio é especial, já que nosso programa de entrevistas está de cara nova, com um estúdio totalmente repaginado. Como forma de celebrar os 15 anos da TV USP Bauru, comemorados agora em 2025, inauguramos hoje o novo layout do Ligado na Universidade. Com uma imagem estilizada da fachada do campus de Bauru, o cenário se conecta mais ao universo da USP, deixando evidente o objetivo do programa. Já os demais elementos buscam leveza e sobriedade, garantindo que a informação das nossas entrevistas continue sendo o foco principal para você. Bom, e para marcar a estreia do nosso novo cenário, o tema desse episódio não poderia ser outro. Aproveitando que a FUVEST está aí na reta final das inscrições, vamos falar sobre como estudar na USP e também das políticas de permanência estudantil na universidade. E quem está aqui com a gente hoje é o professor Rodrigo Cardoso, que é o presidente da Comissão de Graduação da FOB USP, a Faculdade de Odontologia de Bauru da USP. Professor, primeiro, muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco hoje. Obrigado, bom dia Vitor, bom dia àqueles que nos acompanham. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder falar um pouco com vocês e com quem nos assiste. Professor, vou começar, antes da gente falar de formas de ingresso na USP, vou começar com uma pergunta que parece óbvia para a gente que está aqui dentro, mas que eu já vi muita gente com dúvida. Paga alguma coisa para estudar na USP, professor? Não. A Universidade de São Paulo, a USP, é totalmente gratuita. Da mesma forma como a Unicamp, as nossas irmãs Unicamp, Unesp, não existe valor de mensalidade, não existe valor de anuidade, não existe valor de matrícula. A USP é uma escola pública totalmente gratuita. O aluno cursa o curso todo, sem pagar absolutamente nada de mensalidade ou anuidade. Então, novamente, ressaltar, é gratuito. Isso é interessante que você perguntou, Vitor, que eu já recebi esse tipo de pergunta na Feira USP das Profissões. Alguns alunos do ensino médio perguntavam, mas quanto que é a mensalidade, por exemplo, da medicina, que é a nossa mais nova irmã aqui, a nossa caçula. E eu falava, não paga, não tem mensalidade, não tem idade, é totalmente gratuito. Certo, professor. Então agora falando já sobre as formas de entrar na USP, que também não é tão fácil assim, é gratuito, mas não é fácil entrar na USP, Eu acho que o pessoal mais conhece é a FUVEST, o famoso vestibular da FUVEST, famoso e temido vestibular, Sim. As inscrições estão na reta final aí do vestibular, professor? Isso, a FUVEST é um dos formatos de ingresso. O encerramento das inscrições para a FUVEST se encerram agora no dia 7 de outubro, ao meio-dia. Então, eu peço a todos aqueles que têm interesse que fiquem atentos, porque a FUVEST vai encerrar. E no dia 31 de outubro, a FUVEST divulga no site dela os locais de realização de provas, que não são todas as cidades do estado de São Paulo. São algumas cidades chaves, maiores, que a gente realiza esse processo seletivo da FUVEST. Mas nós temos outras formas de entrada. Eu acho que a FUVEST é a mais conhecida. Todo mundo fala assim, para passar na USP, para entrar na USP tem que passar na FUVEST. Mas ao longo dos anos foram abrindo outras portas, professor? Perfeito. Que portas são essas? Então nós temos o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que tem essa possibilidade também. Nós temos o Provão Paulista, que foi um formato criado recentemente, onde nós temos uma série de provas realizadas no ensino médio, para as escolas públicas do estado de São Paulo, e temos ainda as Olimpíadas de Conhecimento, as provas de conhecimento, que também permitem um número pequeno de vagas para os nossos cursos. Professor, só para a gente detalhar um pouquinho mais. O Enem, o Exame Nacional, isso é unificado, Esse exame Isso. você faz e de acordo com a nota que você vai escolher o curso e a FUVEST está dentro desse rol de possibilidades. Exatamente. Então, o aluno, a gente tem aproximadamente na USP em torno de 1.500 vagas destinadas ao Enem. Certo. E mais 1.500 vagas destinadas ao Provão Paulista. O Provão Paulista, como que é? Então ele é uma espécie de uma avaliação continuada aí das séries? Isso, uma avaliação continuada dos 3 últimos anos do ensino médio, onde os alunos mais bem colocados podem escolher os cursos oferecidos pela USP. Então, novamente, são 1.500 vagas para esses alunos de
de escolas públicas do estado de São Paulo, que eles podem escolher. Não só da USP, Unicamp e Unesp também adotaram o Provão Paulista. Legal. E o senhor falou também das Olimpíadas, essas competições. Isso, por exemplo, eu não sabia, não fazia ideia que essas Olimpíadas também davam condição para a pessoa entrar na USP. Sim, sim. Nós temos, né, as Olimpíadas de Conhecimento, por exemplo, vou citar para deixar um pouquinho mais claro, temos lá a Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Química, né? Isso, Olimpíada de Matemática. Então, o curso de Matemática oferece uma vaga extra para esses candidatos que tiveram uma premiação recente. Legal. Então, por exemplo, para esse ano de 2025, a gente considera ainda os alunos que foram premiados, laureados, nos anos de 2024 e 2023. E eles têm a possibilidade de enviar documentação, eles precisam ter terminado o ensino médio, enviar a documentação via o site da FUVEST e pleitear uma vaga para um desses cursos que estão abertos para essas Olimpíadas de Conhecimento, né? Cada uma dessas formas de ingresso aí, professor, acho que é os respectivos sites, né? FUVEST, o site da FUVEST, Provão Paulista, o governo tem um site para isso, né? O próprio Enem, né? Sim. Então cada uma, o pessoal para ter mais detalhes analisar ali, inclusive prazos, tudo mais. Né? Exatamente. O site da FUVEST eu acho que é um bom caminho início, e ele também tem alguns links para mostrar, para falar do Enem, para falar dessas Olimpíadas de Conhecimento. Então, no site da FUVEST vai encontrar praticamente quase todas as informações. Legal, legal. Tá. Professor, falando de ingresso na USP, não tem como falar também da reserva de vagas, né? Que a universidade passou a adotar aí nos últimos anos. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse sistema aí, as famosas cotas, né? E também a quem essas cotas, essa reserva de vagas se destina. Nós temos essas cotas, né, que fazem parte de um processo de políticas afirmativas distribuídas nesses 3 modelos de entrada que nós falamos aqui. Então, são 4 modelos, né, só para recordar. FUVEST, o Enem, Provão Paulista e tem as Olimpíadas de Conhecimento. Certo. Dos outros 3, tanto FUVEST, Enem e Provão Paulista, a gente tem uma reserva de vagas para alunos de escola pública, e também nós temos para as chamadas cotas PPI, né, pretos, pardos, né, e povos originários. Então a gente tem aí um número de vagas reservados para cada uma desses modelos de entrada, para a USP, para eles poderem competir, se autodeclarar e podem competir através dessas cotas. E hoje é um número significativo de pessoas dessas, não sei se dá para dizer minorias, mas que compõem aí o universo estudantil da USP, né, professor? Sim, isso deve girar aproximadamente em torno de 40% das vagas, 35% a 40% das vagas. A USP dá a liberdade para cada unidade, para cada curso, aumentar ou diminuir, lógico que tem um mínimo, acho que se não me engano é 35%, mas se ela quiser, o curso quiser esticar um pouquinho mais a porcentagem de vaga para essas cotas, ela pode estabelecer, chegar a 50%. Então a gente tem vivenciado nos últimos anos, né, um movimento muito positivo em termos de inclusão, né, desses grupos e o aumento dessas possibilidades, né, desses grupos entrarem na Universidade de São Paulo. A gente está aqui na TV há 15 anos, né? E nesses 15 anos a gente percebe bem como a universidade se oxigenou com esses grupos minoritários, como que a gente percebe aqui nos corredores mesmo essa diversidade. Isso é muito importante, né, professor? Isso é demais. Eu, como ex-aluno da casa, também presenciei isso. Acabei vivenciando, né, esse momento, onde a gente tinha lá um modelo de universidade, um modelo de curso, e a gente hoje consegue observar, né, um aumento da nossa diversidade, com a criação, por exemplo, de coletivos específicos, né, que tratam de temas mais específicos, dessas minorias, falando muito sobre a diversidade. A gente viu o nosso campo, né, o nosso campus, né, se tornar mais diverso e mais inclusivo. E isso é muito importante, isso é muito positivo, né, é um motivo de alegria, né, para a graduação, para a direção, para a nossa comunidade, receber essa diversidade. O senhor falou dos coletivos, algo que surge de dentro também, mas lá de cima também estão dando esses apoios, né? Por exemplo, a criação da PRIP, né? Que é dessa gestão. Exato. Também, né? Que é esse olhar mesmo para a inclusão e pertencimento, né? Exato. Essa nova, né, o magnífico reitor, o professor Carlotti, criou uma nova pró-reitoria que é de inclusão e pertencimento, para estimular justamente, né, essa inclusão, para dar um olhar mais cuidadoso para essas
minorias ou para um público, né, que precisa de um acompanhamento mais próximo, que precisa de um apoio mais próximo, porque geralmente às vezes são grupos vulneráveis socioeconomicamente e a Universidade de São Paulo se preocupa com isso. Então a gente tem que fazer algumas ações para acompanhar e ajudar nessas pessoas. Dentro dessas ações eu acho que as políticas de permanência estudantil são fundamentais, mas a gente fala disso no próximo bloco. Vamos fazer um breve intervalo ligado na universidade e volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje aqui o professor Rodrigo Cardoso, que é o presidente da Comissão de Graduação da FOB, para falar sobre o ingresso na Universidade de São Paulo. Professor, a gente terminou o bloco anterior falando sobre essas questões socioeconômicas, muitas vezes dos alunos, e eu acho que nesse caso a questão das políticas de permanência estudantil é uma questão fundamental, né? Queria que o senhor falasse para a gente o que são essas políticas de permanência estudantil. A Universidade de São Paulo tem se preocupado muito, né, com a questão da vulnerabilidade, especialmente socioeconômica, de alguns grupos, de alguns alunos. Então esse olhar, ele ganhou mais atenção nos últimos anos, inclusive acho que a gente falou no outro bloco, com a criação inclusive de uma pró-reitoria para isso, a pró-reitoria de inclusão e pertencimento, e várias políticas foram fortalecidas. Então hoje nós temos alguns programas, só para citar alguns deles, né? Nós temos um programa, né, de apoio à permanência e formação estudantil, que é chamado de PAF pelos alunos. Então nesse programa nós temos aí, de acordo com uma avaliação socioeconômica dos estudantes, apoio desde refeição, alimentação no restaurante, o alojamento para os alunos e complementação com uma bolsa. Então ela pode chegar desde um investimento parcial até total, que chega até o valor de R$850. E com essa bolsa o aluno ainda pode acumular bolsas de pesquisa de outras vertentes. A gente tem um outro programa muito importante que tem esse olhar, especialmente socioeconômico dos alunos, que é o Programa Unificado de Bolsas, o PUB, que os alunos conhecem como PUB, que dura 1 ano, tem um prazo de 1 ano. A maioria das nossas ações afirmativas, elas precisam, né, serem renovadas de ano a ano, tá? O PUB, ele gira em torno aí de 5.000 bolsas para a Universidade de São Paulo. O PAF ficou, nesse último ano, se eu não estou enganado, por volta de 4.500 ações do PAF. Então, elas são bastante abrangentes, distribuídas, e tem como característica, ideia, né, o cerne da ideia é ajudar o aluno a permanecer através de uma ajuda, de um apoio financeiro, que é muito importante. Isso para toda a USP. Então o PAF é para toda a USP e o PUB também. Então são políticas que acontecem. Além de outras políticas mais pontuais e editais mais pontuais que a USP libera e que realiza para tentar ajudar e tentar ajudar a permanência estudantil. O senhor citou esses projetos que concedem uma espécie de uma bolsa para os alunos, né? Valor. Mas e outras ações? Por exemplo, o senhor falou do alojamento, o CRUSP aqui, né? O próprio restaurante universitário. Isso se encaixa também em permanência estudantil, professor? Também. Nós temos aqui nessas ações, a gente tem o nosso alojamento, o CRUSP, que foi recém-reformado, né? O magnífico reitor, o professor Carlotti, a nossa prefeita, a professora Karen Hermana, fizeram aí a inauguração, a reinauguração da reforma. Então a gente tem um alojamento dentro do campus, aqui nosso, especificamente o Bauru, dentro do campus, que faz parte desse programa de auxílio à permanência. Temos um restaurante universitário aqui chamado carinhosamente de Bandejão ou Bandeco, que também entra nessa política afirmativa, onde alguns alunos conseguem, né, permanecer no alojamento e também conseguem refeição gratuita. Mas mesmo a refeição que não é gratuita, o valor também ele é muito acessível, né, professor? Sim, se não me engano está em torno de R$2 a refeição. E lembrando que eles oferecem o desjejum, café da manhã, almoço e janta.
né? As 3 refeições a gente consegue oferecer. E não é para puxar sardinha não, mas lembrando que o nosso bandejão aqui é muito elogiado. É muito bom, é muito bom. A gente tem uso, inclusive, às vezes de docente, funcionários, ele é muito bom. E nós temos algumas outras ações, se você me permite complementar, né? Acho que agora, especialmente na última gestão da professora Marília, foi criado o Centro Cuidar, que tem uma visão bastante forte com o aspecto, né, do cuidado da saúde mental. Então, ele é coordenado pelo Dr. Rafael Casari, com a professora Dagma Venturini, onde tem o objetivo aí de olhar com mais atenção a questão realmente da saúde mental da nossa comunidade. Então, ele desenvolve várias ações, workshops, né, durante o ano, que visam, né, essa inclusão da nossa comunidade e essa atenção especial. Até plantão psicológico gratuito. Até plantão psicológico gratuito. E lembrando também a questão dos esportes, também a gente tem aqui um centro poliesportivo que também foi recém-reformado. A professora Karen tem trabalhado bastante, né, para a reforma, e que também funciona aí como, né, um cuidado, né, em termos de saúde para os estudantes, a parte de lazer, práticas esportivas. Professor, lá atrás, lá no começo da nossa entrevista, eu falei para o senhor fiz aquela pergunta se paga alguma coisa para estudar na USP, né? Porque muita gente ainda tem essa dúvida. E eu acho que também várias coisas que a gente conversou aqui vão ser novidades para as pessoas lá fora. Mas eu tenho visto também que a universidade tem feito um movimento para se abrir mais para a comunidade, principalmente para os jovens, de trazer jovens do ensino médio, vestibulandos, cursinhos, para dentro da universidade. Recentemente a gente teve um dia na USP, um workshop da medicina mesmo. Agora a gente vai ter também, tem um projeto da professora Bela com os alunos de uma escola de ensino municipal aqui, escola da prefeitura, para trazer esses alunos para participar de algumas atividades aqui. Isso é um fato, eu estou correto nessa avaliação, que a universidade tem tentado trazer mais os estudantes para conhecer mais aqui os nossos cursos, o que é a Universidade de São Paulo? Você está correto, Vitor. Esse é um movimento que a gente tem feito nos últimos anos para tentar, né, como a gente costuma dizer aqui no meio, ir além dos muros da nossa universidade, sair um pouco dos nossos muros e justamente conversar, né, estabelecer um diálogo com a nossa comunidade. Especificamente, no nosso caso aqui, a cidade de Bauru. Nós participamos, né, vivenciamos aqui há mais de 60 anos da nossa unidade e é fundamental dialogar com a sociedade, mostrar um pouco do nosso trabalho, levar isso nas escolas, trazerem esses alunos do ensino médio, especialmente no ensino médio, aqui no nosso campus, para conhecer um pouco do que é feito em termos de atividades, dos nossos cursos. Um exemplo é o workshop da medicina. Nós tivemos recentemente o USP, a Feira das Profissões, justamente para mostrar um pouco do que a gente faz, como são os nossos cursos. Então, acho que a universidade tem tentado, né, criar uma vitrine, ou melhor do que isso, né, um canal de comunicação mais próximo, capilarizar as nossas informações para que cheguem até a nossa comunidade, que é o nosso objetivo final, né? A gente trabalha aqui, né, eu costumo dizer, né, que não trabalho especificamente para a nossa diretora ou para o nosso reitor. Eu trabalho com eles para a nossa comunidade. Então nós trabalhamos juntos para a nossa comunidade. Nada mais justo do que a gente tentar mostrar isso e trazer a comunidade aqui para dentro do campus e conhecer um pouco das nossas atividades aqui cotidianas. Eu acho que essas atividades, elas têm esse objetivo, né, de que esses alunos entendam melhor a futura carreira, né, funciona quase como uma feira de profissões mesmo, mas eu acho que também tem um outro sentido, né, professor, de mostrar que a USP é um sonho possível. Então, para a gente finalizar, eu queria que o senhor mandasse uma mensagem justamente para esse jovem que vê a USP aí como um sonho tão distante, mas que é algo possível. E eu, aproveitando esse momento, eu faço um convite, né, a todos aqueles que nos assistem, que realmente invistam nesse sonho. Eu vou dar aqui um próprio depoimento pessoal. Eu sou originário de uma cidade menorzinha aqui no estado de São Paulo, que é Assis, a 2 horas daqui. Eu estudei sempre em escola pública. Fiz toda a minha formação em escola pública, como alguns dos meus colegas e como alguns dos meus alunos hoje em dia. Então, acreditem no seu potencial, invistam,
procure as informações no site da FUVEST, porque é sim um sonho possível, que vai se tornar realidade com esforço, com a aplicação. E, então eu estimulo a todos que venham e participem. E a nossa comunidade está aberta a responder dúvidas, questionamentos, nós estamos aqui. Professor, queria agradecer ao senhor por esse bate-papo, pelas informações. Muito obrigado, viu? Obrigado, Vitor. Obrigado a todos. Obrigado, Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.